Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 10. Gostaria de pedir aos irmãos, que estivessem conosco até o fim. Não vá embora antes do culto acabar, irmão. Fique conosco, receba de tudo aquilo que Deus tem. Amém? No final nós vamos também estar levantando as nossas ofertas. Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Marta, porém, estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Preste atenção, Marta, irmã de Maria, estava agitada de um lado para o outro e ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Então o Senhor Jesus responde a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, tão pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Espírito Santo, adoramos o teu nome, Jesus, e desejamos a cada dia, Senhor, ir além. Desejamos a cada dia, Senhor, aprofundar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que o Senhor nessa noite venha e sonde as intenções do coração. É sobre isso, Pai, que eu quero falar nessa noite, sobre as intenções do coração. Quantas coisas, Pai, têm sido feitas, executadas, de forma, Deus, apenas a apresentar um serviço, mas não apresentam adoração. Pai, nessa noite nós reverenciamos a Tua presença e declaramos que ninguém é maior do que o Senhor. Declaramos, Pai, que Tu és, que Tu tens o governo de tudo que acontecerá aqui, tanto do relógio, quanto do tempo, quanto das palavras. Tudo é Teu, Pai, tudo pertence a Ti. Senhor, guia-nos na verdade. Senhor, ilumina, Senhor, a nossa alma, o nosso entendimento. Nos leva a nos dar a Ti, Pai, nesses dias, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que, indo Jesus de caminho, entrou Jesus num povoado. Na verdade era uma aldeia, Betânia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Todos nós sabemos que Marta, ela era irmã de Maria e também de Lázaro. Eram os 3 irmãos que moravam em Betânia. Betânia ficava mais ou menos 6 quilômetros a leste de Jerusalém. Era uma aldeia. Jesus costumava ficar ali muitas vezes. Essa talvez fosse a primeira vez, mas Jesus pegou o costume de pousar, de estar na casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Eles eram órfãos, não tinham pais, essa família. E quando uma família não tem, o pai, quem responde pela família é o filho mais velho, no caso Lázaro era o homem da casa. Era ele que sustentava a casa, era ele que era o representante, legal, era ele que era o sacerdócio daquela casa, Lázaro, com suas irmãs Maria e Marta. Os historiadores dizem que todas as vezes que Jesus subia a Jerusalém,
E ele fazia isso pelo menos uma vez ao ano, porque todo judeu subia pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, né, na época da Páscoa, para adorar ao Senhor. Então todo judeu tinha que pelo menos subir a Jerusalém uma vez ao ano. E quando Jesus fazia isso, Jesus ia a Jerusalém, Jesus adorava, mas Jesus não pousava, não ficava em Jerusalém. Ele ficava geralmente em Betânia, ficava geralmente nessa aldeia, na casa dos seus amigos. Jesus fazia isso porque em Jerusalém havia muita movimentação. Em Jerusalém havia muita gente perseguindo Jesus para cobrar-lhe alguma coisa. Não era raro chegarem a Jesus e perguntarem: Jesus, tu és o Filho de Deus, então faça isso. Tu és o Filho de Deus, então faça aquilo. Tu és o Filho de Deus, então nos prove de alguma forma. E Jesus, querendo fugir, né, dessa cobrança, fugir desse momento, Jesus então ficava na casa dos seus amigos, que não lhe cobravam muita coisa, apenas curtiam a sua presença, apenas adoravam aquele momento. E dentre os 3 irmãos, Maria era a expressão de adoração, de alguém que entendeu que Jesus era o Messias, de alguém que entendeu que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, aquele, né, que desceu, o pão vivo que desceu do céu e habitou no meio de nós, o Emanuel, o Deus conosco. Maria entendia muito bem disso desde o início. Maria começou a ter conexões no Espírito. Desde o início Maria começou a ter revelações. Desde o início Maria começou a ter, um testemunho interior muito forte acerca de quem era Jesus e daquilo que ele representava. Então Jesus, aqui em Betânia, que ficava aproximadamente aí 6 quilômetros de Jerusalém, foi para lá, pousou lá. Um detalhe, irmãos, detalhe do texto, detalhe que está implícito no texto, é que Jesus não andava sozinho. Geralmente onde Jesus estava, uma multidão o seguia, e quando uma multidão não o seguia, pelo menos 12 homens, os seus discípulos, andavam com ele em todos os lugares. Então provavelmente Jesus não estava sozinho nessa casa, estava com a sua comitiva apostólica. Estava com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com os 12. Então eles chegam numa casa e a anfitriã dessa casa, a dona da casa, a Marta, fica desesperada. Eu não sei, o texto não nos fala se ele, marcou o dia, se ele combinou a visita, Paulo. Mas diz que ele, passando por ali, resolveu entrar. Passando por ali, resolveu entrar. Minha pergunta para você nessa noite é: se Deus passando resolver entrar na sua vida, resolver entrar na sua casa, você está pronto para recebê-lo, irmão? Você está pronto para dar aquilo que ele veio buscar? Você está pronto para recebê-lo e honrá-lo e adorá-lo como Rei de Reis e Senhor de Senhores? Passando por ali entrou. Quando ele entrou, ele e a comitiva já o conheciam, e Jesus falou: Guilherme, Marta, Maria, Lázaro, Pai do Senhor, vou passar a noite aqui, estou com a minha comitiva. E Marta, que era aquela muito conectada no trabalho, começou a desesperar. Afinal de contas, agora ela precisava, irmãos, arrumar cama, né? Arrumar uma forma de acomodar aqueles homens, lugar para que eles pudessem dormir, lugar para que eles pudessem se banhar, lugar para que eles pudessem comer a comida que eles iriam comer, e não é pouca coisa. Hoje, na modernidade que vivemos, onde tudo é muito mais fácil, pensa de repente chegar 13 homens na sua casa e dizer: nós vamos posar aqui, vai cozinhar para 13 homens. Se for igual o Luiz assim, né, que come dobrado, vai cozinhar, irmão, para 13 homens.
Eu penso que Marta não estava fora de estar afadigada. Às vezes nós julgamos a pessoa de Marta sem entender o processo, sem entender que chegou uma comitiva, um tanto de homens famintos, sedentos, sujos, empoeirados, para ali pousarem, e ela precisava receber todos aqueles homens, e talvez estava meio atribulada e com a cabeça cheia fazendo muitas coisas. Mas desde esse primeiro momento, Maria estava ajoelhada, Maria estava assentada aos pés de Jesus, Michael, e ouvia os seus ensinamentos. Irmão, pensa que maravilha é ouvir Jesus ensinar. A gente ouve uma mensagem como essa, um texto que você já conhece tanto, e às vezes a gente pensa, estava ali ouvindo. Irmãos, pensam o que seria ouvir Jesus falar. Eu assumo que me dá um arrepio, me dá um calafrio, me dá um tremor nas pernas, como deveria ser ouvir Jesus falar. A autoridade, o amor com que ele transferia algo do Senhor. E aquela mulher, aquela Maria, estava ali, irmãos, literalmente dada, entregue. Literalmente entregue, literalmente rendida. Essa é a palavra que eu queria. Obrigado, Espírito Santo. Rendida aos pés do Senhor. Sabe o que está rendido? A autoridade ali sabe, o que está rendido. Policial. Está rendido é quando você, aponta uma arma para alguém e diz, você está rendido. Aí você levanta as mãos, no sentido de dizer, você tem o controle, você tem o governo. Quando você levanta as mãos diante de uma autoridade policial, ou até diante de um ladrão, você levanta a mão dizendo, fica tranquilo aí, porque eu estou rendido. Ou seja, você tem o controle, você tem o governo. Aquela mulher estava rendida, ouvindo Jesus falar. E Marta, na movimentação dela, olha para aquilo, chega lá e diz assim, Senhor, Jesus, Rabi, mestre, o Senhor não está vendo que minha irmã me largou sozinha no serviço? O Senhor não está vendo que eu estou trabalhando, suando, me afadigando, desesperada, e que minha irmã está aí aos seus pés e não me ajuda? Manda que ela venha estar comigo, me ajudar. Ela interrompeu o ensino de Jesus, e Jesus olhou para ela e disse, Marta, Marta. Irmão, toda vez na Bíblia que Jesus falar um nome duas vezes, pode olhar, Simão, Simão, Satanás pediu-me para te cirandar, te peneirar como trigo. Todas as vezes na Bíblia que você ouve um nome repetidas vezes, é porque, Jesus está corrigindo, exortando. Então ele diz, Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, estás preocupada com muita coisa, porém, pouca coisa. Aí ele corrige e diz, talvez uma só coisa é necessária. Uma só coisa, sou eu. Jesus está dizendo, uma só coisa é necessária. Jesus está dizendo, a minha presença é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Você consegue entender isso? Consegue entender, irmãos, que nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de ativismo, nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de resultado pode falar mais do que adoração. Pode tocar o coração mais de Deus do que adoração, do que um coração rendido, contrito. Sabe que isso tem a ver com intenção, com a intenção que o seu coração faz. Às vezes, irmãos, nós fazemos algo para Jesus, trabalhamos, nos esforçamos, nos movemos para lá e para cá, mas aonde está, irmãos, o nosso coração? Como é a nossa intenção? Por que estamos fazendo? Para quem estamos fazendo?
O que nós esperamos quando servimos e fazemos alguma coisa para Deus? Reconhecimento de quem que nós esperamos? Tudo vem da intenção. Tudo vem com o reconhecimento, Mateus, de quem Ele é. Sabe, você pode falar para um homem assim, olha, senta aí, senta e me ouve. Eu quero falar contigo. Deu uma ordem e ele sentar, mas no coração dele ele permanecer de pé. Ele pode sentar, mas o seu coração permanecer de pé. E você sabia que um homem também, você pode dizer, senta aí, Michael, me escuta, eu quero falar contigo. E o Michael fala assim, não vou sentar não. Eu estou nervoso, pastor, hoje eu estou atribulado. E eu não vou sentar não. E eu vou falar, então eu vou falar com você de pé mesmo. E eu começar a falar para ele. E ainda de pé, o coração dele se assentou. Porque resolveu parar para ouvir. Ouvir e obedecer. Se render aos processos de Deus. Que nos levam, irmãos, à vitória. Que nos levam à restauração de todas as coisas. Processos, você nunca fugirá dos processos. Então às vezes um homem sentou, mas o coração dele permaneceu altivo, permaneceu de pé. Então você exortou, você ensinou, você instruiu Michael. E ele então se levantou e foi embora com cara de santo. Mas a intenção, o pensamento, o coração é um coração altivo, não se dobrou, então não recebeu. Está em caminho de morte. Mas alguém, sabe, com uma palavra dura disse, não, eu não vou sentar, eu estou nervoso, estou bravo, vou ficar de pé. Mas com meia hora de conversa ele recebeu a instrução, recebeu a palavra, aplicou no seu espírito, aplicou na sua vida e está sendo transformado. Eu costumo dizer muito isso, irmãos. Muita gente se assenta para conversar conosco, mas não fala nada. Não fala nada. Quando nós nos assentamos com alguém, irmãos, para buscar uma direção, um aconselhamento, nós precisamos ser transparentes, verdadeiros e dizer, eu vou te dizer quem eu sou. Eu quero dizer que a verdade, irmão, sempre é a verdade, pela verdade, e sempre transformou o mundo. Sabe, tudo tem a ver com a intenção. Então Marta também não tinha nenhuma intenção ruim, mas Marta estava preocupada, irmãos, com as coisas materiais. Ela não entendeu que Jesus é o pão da vida. Ela não entendia, pastor Arnaldo, que Jesus era Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque se eu estou diante de Deus, eu estou preocupado com comida. Se eu estou diante de Deus, eu estou preocupado com comida. Vamos ouvir o que Deus tem para falar. E depois, irmãos, no estalar de dedo, a comida de todos estará pronta, porque afinal de contas Ele é Deus. Jesus não estava preocupado com o que iria comer, e nem com o que os seus discípulos iriam comer, porque Ele sabia, irmãos, que quando Ele quer, alguém tem alguma coisa aí? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, num total, quase 15.000 pessoas. Um menino vem, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, basta, é suficiente. E um dos discípulos, que também eu entendo que não ainda o conhecia, diz, o que pode ser isso para tanta gente? Conhecia Jesus? Sabia quem é Jesus? Como alguém que anda com Deus faz uma pergunta dessa? Não sabia quem é Jesus. O que é isso para tanta gente? Jesus pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e foi repartindo, e todos comeram até se fartar. 15.000 pessoas comeram até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Por que estás inquietos? O Senhor te pergunta nessa noite. Por que estás inquietos com tanta coisa? Por que te agitas para lá e para cá? O ano está acabando. Por que te agitas para lá e para cá? Para que esse desespero? Por que negocias o inegociável? Por que deixa a minha presença em troca de tanta coisa, de correria, de tribulação, de serviço?
Por que estáis agitados com tantas coisas, sendo que pouca coisa ou uma só coisa é necessário? Maria escolheu a minha presença, e essa não vai ser tirada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que tem a ver essa história? Tem a ver, irmãos, com deixar, abrir mão do controle de todas as coisas. Maria abriu mão do controle, porém Marta não abriu mão do controle. Maria costumava ajudar Marta nas tarefas, e todos os dias eram assim. Então Maria ajudava a limpar a casa, Maria ajudava a lavar o banheiro, Maria ajudava a fazer comida, Maria ajudava a arrumar os quartos. E essa era a sua rotina. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Deixa o Espírito Santo falar com você, ministrar o seu coração. Essa era a sua rotina. Todos nós temos uma rotina. Todos nós temos uma rotina. Todos nós temos uma sistemática de trabalho, uma sistemática de vida. Todos nós temos manias. Tem uns que 10h30 da manhã já está almoçando. Você fala, uai, sou. Almoço? É. Tem outros que almoçam 2h30 da tarde. Cada um tem sua mania, mas é a sua rotina. Tem uns que estudam 3, 4 da manhã, tem uns que estudam meia-noite. Tem uns que dormem mais à noite, tem uns que dormem mais de dia. É a sua rotina. E nós costumamos bater no peito e dizer, disso eu não abro, disso eu não abro mão, disso eu não abro mão, aqui é assim. Eu preciso comer essa hora, e comer desse jeito, e dormir assim, e trabalhar assim, eu vou assim, volto assado. E se, irmão, eu vou para a academia tal hora, esse é para mim, irmão. E se sair do horário, não serve qualquer horário não, irmão, tem que ser aquele horário. E se sair, irmão, fica azedo. Porque sabe, vai bagunçar o dia. Eu quero dizer, Jesus veio para bagunçar o seu dia. Jesus veio para mudar a sua história. Jesus veio para quebrar a sua sistemática. Jesus veio para te tirar da rotina que você estabeleceu. Jesus veio para te tirar do controle e falar, entrega o controle para mim, filho. Deixa que eu dirijo, senta aqui, ó, vai de carona, vai de carona, vai de carona. Deixa eu dirigir, deixa eu estabelecer, deixa eu te dizer, ditar a sua vida, ditar o seu ritmo, ditar o seu coração. Me entrega isso aqui, fica com isso aqui. Marta não abriu mão da rotina, é assim, mesmo Jesus dentro de uma casa, mesmo o verbo que se fez carne, mesmo Emanuel, Deus conosco dentro da casa, ela não entendeu que Deus estava na sua casa. Ela não entendeu que o verbo vivo estava na sua casa, que o pão da vida estava na sua casa. Ela não entendeu, e por isso não priorizou, Alexandre. Por isso não priorizou. Por isso não deu prioridade. Marta abriu mão de tudo e falou, cara, Jesus está aqui. Meu Pai amado, Jesus está aqui. É o Messias prometido. Isaías falou a respeito dele. Ele é o verbo da vida. E quando ele chegou, Maria falou, opa, agora parou tudo. Por quê? Porque reverenciou, porque saiu do controle, porque deu a ele a primazia. Primazia, primícias, primeiros dias. E aí, meu irmão? Nós estamos sendo pegos nisso. Porque nós queremos, presta atenção, nós queremos dividir Jesus com o nosso trabalho, nós queremos dividir Jesus com a família, nós queremos dividir Jesus com a academia, nós queremos dividir Jesus com os negócios, nós queremos dividir Jesus com o lazer, nós queremos dividir Jesus com a televisão, nós queremos dividir Jesus com tanta coisa. E falar, eu vou adorar, mas preciso assistir, eu vou adorar, mas preciso estudar, eu vou adorar, mas preciso comer, eu vou adorar, mas e acaba que você faz tudo e não adora.
Acaba que você dorme, que você come, que você estuda, que você vai para a academia, que você faz tudo e não o adora. E não o reverencia, e não para, e não o ouve, e não chora, e não o celebra. Meu Deus. Maria escolheu a melhor parte, tá onde? Está lá no pé de Jesus, inclinada ali, ó. E Jesus falando e ela recebendo. Quer dizer que Maria não trabalhava? Não quer dizer. Quer dizer, tem a personalidade de Maria, só adora. Não, aquele momento era um momento que todos deveriam adorar. Aquele momento não era o momento de trabalhar. Aquele momento era o momento de adorar. Marta estava errada, Maria estava certa. Mas sabe o que acontece? Jesus não ia ficar o dia inteiro lá, e o segundo dia, o terceiro dia ministrando. Ele foi embora, e quando ele foi embora, ela voltou ao seu trabalho. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? De ditar prioridades na nossa vida. Cara, isso aqui é de Deus, esse tempo é de Deus. Esse culto é de Deus, esse dia é de Deus, esse momento eu separei para Deus. Quer saber, irmão? Uma banana. Para qualquer coisa que possa vir, uma banana, irmão. Uma banana. Eu lembro no meu consultório, quando eu comecei, quase 20 anos atrás, e já estava, trabalhando com as cirurgias e fazendo os implantes. E a gente tinha as reuniões da semana, a gente tinha as células, as reuniões de grupo na nossa casa, lá um tempão atrás. E tinha os dias da semana que você tinha aquela reunião com a igreja e eu tinha que chegar, arrumar a casa, me concentrar para ministrar, estar ali. Então marcava o último horário, 5h30, explodindo 6 horas da tarde, já era tarde, eu gostava de sair mais cedo. E volta e meia chegava, a minha funcionária lá, minha secretária da clínica dizia: Dr. Douglas, existe aqui um paciente, já trouxe a radiografia, trouxe a tomografia, trouxe isso, trouxe aquilo, foi indicado, quer fazer com o senhor, e são 10 implantes, são 12 implantes. E isso, irmão, é tratamento de 20 mil, de coisas, porque é um tratamento grande, coisa que você passa o ano inteiro tratando. E eu dizia assim: olha, mas esse horário não dá, se for tal hora, quinta-feira, depois do horário. E geralmente, irmão, muitos pacientes trabalham, eu entendo isso, tem o trabalho, não pode sair antes, sai 18 horas do trabalho, vai estar lá na clínica 18h30, 19 horas, para você receber, começar a tratar e sair de lá 9 da noite. Já fiz isso algumas vezes, não faço mais. Eu sou servo de Jesus e de mais ninguém. Eu não sou escravo do dinheiro e nem dos homens, sou servo de Cristo. Aí trabalhava até 9, 10 da noite, os dias que não tinha atividade. Mas tinha os pacientes que só podiam 8 da noite, a consulta, e no dia da atividade da igreja. Irmãos, eu nunca atendi nenhum deles, nenhum. E parece que aqueles que eram mais premiados, aqueles que o tratamento era maior, que o orçamento era maior, que tinha sido mais indicado por um colega de perto, que queria fazer o tratamento, que tinha o valor às vezes para pagar à vista, e chegava: eu só posso quinta-feira, 8 horas da noite. Eu falei: irmão, perdeu, quinta-feira, 8 horas da noite, eu estou com Jesus. E algumas vezes a minha secretária falou: o senhor é doido? O senhor vai deixar de ganhar isso aqui? Eu falei: eu não estou deixando de ganhar. Ainda que eu esteja deixando de ganhar, aquilo que o Senhor está depositando para mim é maior. Eu não negocio o inegociável. Em toda a minha vida, irmão, fiz questão de falar: Jesus, estou perdendo por ti, estou abrindo mão por ti, Jesus, estamos juntos. Jesus sempre, mandou assim, uma piscada para mim, dizendo: serás recompensado, meu servo, descansa, tu és a minha herança, a minha porção. E fazendo, irmãos, tudo que a gente sempre pôde fazer, nunca nos faltou nada, porque o Senhor, Ele é fiel. Sabe o que é isso, irmão? Prioridade.
Sabe quando você fala que vai fazer alguma coisa para o Senhor? Ah, eu vou nas primícias. Eu não ia não, mas agora entendi. O pastor falou no culto, de 1 a 7 eu estou nas primícias. Aí é nesses dias, irmão, que vai aparecer viagem, vai aparecer convite, vai aparecer churrasco, vai aparecer família, vai aparecer tudo para te arrancar das primícias. Eu gosto, irmão, de desafiar o mundo espiritual. Aí eu falo, pode aparecer, parece mais. Aparece família aqui, pode encher minha casa de gente, pode aparecer paciente na clínica, pode aparecer convite, churrasco, pode aparecer, manda aí, pode mandar, para olhar para tudo isso e dizer, eu estarei com Jesus, não abro mão do meu compromisso. Está entendendo, meu irmão? Prioridade. Qual a prioridade da sua vida? Qual a prioridade dos seus dias? Meu Jesus, João capítulo 12, abre para mim aí. Ainda Maria, ainda Marta e ainda Lázaro. João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, olha ele de novo lá, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara de dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Diga comigo, Marta servia. Aprendeu a lição ou não, irmão? Aí você olha para mim e diz, pastor, alguém tem que servir. Meu irmão, linha fina. Que dificuldade é saber o momento que eu tenho que largar T-U-D-O, tudo. Não é fácil não saber o momento que eu tenho que largar tudo. Tem coisa que eu posso deixar para depois. Tem coisa que eu posso me organizar, Alexandre. Tem coisa que eu posso, sabe, dar um jeito. Compartilhar, Paulo. Eu vou fazer isso aqui, aqui eu faço, aqui eu vou ter o meu lazer, aqui eu trabalho, aqui eu estou com o Senhor. Então, graças a Deus que a gente consegue, né, deixar Deus trabalhar e Deus trazer para nós, Péricles, uma nova rotina, a rotina dele. Mas tem momento, como eu já fiz isso também, que é momento de deixar tudo. Quantas vezes, irmãos, eu indo para Uberlândia de carro, isso acontecia muito quando eu fazia cursos lá de pós-graduação em Uberlândia, principalmente quando estava chovendo, você vai devagarzinho assim, a chuva vai diminuindo, aí você põe lá um hino e vai adorando ao Senhor numa canção. Quantas vezes eu parei nos postos ali que tem, quantas vezes eu parei num lugar seguro, à beira da estrada, para chorar, irmão, e ficar lá uns 10, 15 minutos só falando com ele. Por quê, irmão? Porque era para aquela hora. Eu fui chamando, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, preciso de ti, fala comigo, vem Jesus. De repente, irmão, sabe a hora que o carro assim, irmão, vem um perfume dentro do carro, uma atmosfera diferente, algo, sabe, enche seu coração, e você sabe que Ele está ali. Você sabe que é uma presença real. E você para, sabe, eu não sei se você sabe do que eu estou falando, irmão, mas Ele é testemunha, está vendo? E sabe, rendi, levantei as mãos e falei, pode falar que teu servo ouve. E só chorando, babando, as lágrimas descendo e falando, fala Jesus, pode falar. E aí eu tinha um compromisso, tinha uma coisa, tinha outra coisa, irmão, mas era aquele momento, era o momento dele. Quantas pregações o Senhor já me deu em lugares assim, músicas que o Senhor me deu em momentos assim, escreve isso, é uma música. Quantas direções para a minha vida, que eu estava 1 ano, 2 anos, encucado, preso, sem saber o que fazer. De repente, num momento desse, em que a prioridade deve ser total e imediata, o Senhor veio e eu falei, é isso, isso aqui resolve. E se não fosse aquele momento, não seria em outro. Está entendendo isso, irmãos?
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia a mesa. Lázaro estava sentado com Jesus à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa do perfume do bálsamo. Uau! Maria falou: Yeshua voltou. Maria falou: o leão da tribo de Judá voltou. Maria falou: Deus conosco, Emanuel está na minha casa. Está na minha casa. A partir desse momento é que Ele está aqui comendo conosco. Não é mais comida, não é mais bebida, não é mais serviço, não é mais trabalho, não é mais roupa, não é nada, é adoração. Ai, irmão, meu Deus, é adoração. Sabe, irmão, às vezes quando eu fico muito tempo sem chorar na presença de Deus, eu falo: Deus, eu preciso chorar, eu preciso chorar. Sabe o momento quando Deus vem, não é chorar por problema, não é chorar por doença, não é chorar, irmãos, é chorar de gratidão, é chorar de esperança, é chorar, irmão, de amor por Ele. E quando a presença vem, que você chora assim uns 30, 40, 1 hora chorando direto. Só... Vou te dizer, irmãos, talvez você esteja olhando para mim e falando: cara, não sei disso que o pastor está dizendo. Não, eu estou falando, você precisa saber, meu irmão. Porque um evangelho sem isso é um evangelho, sabe, muito sem graça. É um evangelho morto. Um evangelho que você não vê poder de Deus, unção do Espírito Santo, que você não vê Deus curando, Deus restaurando, Deus levantando, Deus falando. Irmão, que evangelho que é esse? Que você vai num culto, numa reunião uma vez na semana, vai para casa e volta para cumprir um rito. Isso não é evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e em toda a terra. Recebereis poder. Ela pegou, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, nardo puro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa aquele perfume. Olha lá o questionador. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ó Judas, novamente então reforça a nossa ideia do primeiro texto. Jesus não estava sozinho, os discípulos estavam com ele. Judas olha essa situação e diz: cara, olha o que a louca da Maria está fazendo. Esse nardo aí é caríssimo. O nardo, irmãos, presta atenção, o nardo era um perfume, era uma essência, era um óleo aromático que vinha das montanhas das Índias. Era uma especiaria caríssima. Era um nardo puro, uma essência, um óleo aromático. Judas, olhando para aquilo, que viu que Maria mais uma vez estava como? Ajoelhada aos pés de Jesus. E ela começou a chorar, e ela começou a ungir os pés de Jesus com aquele nardo, e encheu toda a casa o seu perfume. Irmãos, Deus tem chamado homens para perfumar os ambientes. Como é, irmãos, os lugares onde você chega? Ei. Como ficam os lugares que você chega? Seu trabalho, sua clínica, seu escritório,
Se enche do perfume de Cristo ou se enche do azedume do homem? Como estão os ambientes em que você chega? Como nós estamos preparando lugares, ambientes para Deus? Aquele perfume encheu toda a casa. Irmão, o nardo geralmente ficava dentro do alabastro, que é mais ou menos uma garrafa, mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Era uma garrafa de alabastro. O alabastro era como se fosse um mármore, um tipo de pedra que continha esse perfume. Ele era branco assim, meio rajado, como um mármore claro, um mármore branco. E sabe de uma coisa muito interessante, Paulo? Eu estudando sobre isso, o perfume ele não tinha tampa. Esse perfume não tinha tampa, você não poderia consumir ele em parte. Esse perfume, ele era usado, sabe, para ser consumido de uma vez só. Então ele vinha num vasinho, né, numa garrafa de alabastro, que também era um tipo de pedra importado, lacrado. A pedra era por completa. Pensa numa bola de boliche, uma garrafa de boliche, melhor dizendo, e lacrada, toda lacrada, e o perfume lá dentro. Quando quebrava, arrancava a parte superior da garrafa, daquela pedra se quebrava, então exalava-se o perfume, tinha que consumir todo o perfume. E o perfume encheu toda aquela casa, porque era um perfume caríssimo. Judas, que entendia bem de dinheiro, porque era tesoureiro e era ladrão, Judas fala assim: uau, esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. E o que é 300 denários? 300 denários, irmãos, fala de um ano de um salário de um trabalhador. Porque um trabalhador, naquele tempo, ganhava 1 denário por dia de trabalho. Se você tirar os dias, né, que eram separados, os dias santos, os dias em que os hebreus ali não trabalhavam, os dias em que Roma também estabelecia que não havia trabalho, dava aproximadamente 300 dias, ou seja, 1 denário para um dia de trabalho. 300 denários é o salário de uma pessoa de 1 ano. Aí eu digo para você nessa noite, pega o seu salário que você recebe, você sabe bem quanto que é, e multiplica ele por 12, é o seu salário de 1 ano. E você vai saber qual foi a oferta que Maria fez ao Senhor Jesus. Estamos juntos? Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo tem a ver o que, irmãos? Com a intenção. Marta está preocupada em fazer uma boa comida. Marta está preocupada em fazer uma boa comida. Lázaro está preocupado em conversar. Judas está preocupado em julgar. Cara, que mulher doida! Olha, um vaso de alabastro. Olha, nardo puro. 300 denários jogado no lixo. Era isso que ele estava dizendo. Por que ele está dizendo isso? Porque no texto diz que ele poderia dar aos pobres. Mas o texto também diz para nós que a preocupação dele não era aos pobres. Por quê? Porque ele era um ladrão, nunca se preocupou com os pobres. Ele não queria que aquele recurso fosse entregue a Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu declaro, Senhor, que os céus se abram sobre esse ambiente, para que todo espírito da Grécia e da Pérsia não feche, Deus, a mentalidade e o entendimento dos teus filhos. Pai, uma vida inteira, Senhor, diante de Ti, Pai, foi tão libertador ouvir algumas coisas que vieram como flechas no meu espírito. Nessa noite, Pai, sobre cada jovem, sobre cada homem, sobre cada mulher, o espírito da Grécia e da Pérsia sejam manietados, Pai. Todo principado, Deus, que segura a mente humana, Deus, para que não receba a Tua palavra. Tua palavra diz, Pai, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Libere o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender, Senhor, para que o Senhor seja alfa e ômega, princípio e fim, para que o Senhor seja tudo em nós.
Jesus, conhecendo a mente de Judas, falou: cala-te, o que ela está fazendo, ungindo o meu corpo para a sepultura. Por isso que quando Jesus morre, chegam alguns discípulos atrasados, querendo pegar o corpo, ele já tinha ressuscitado. Queriam pegar o corpo para poder, passar aromas no corpo, mas Jesus já tinha ressuscitado. E aí dizem assim aquelas mulheres que vão ao túmulo: por que procura entre os mortos aquele que vive? Nós viemos passar perfume no corpo, o corpo já foi perfumado lá atrás. Alguém já entendeu lá atrás. Alguém já fez o que tinha que ser feito lá atrás. O corpo de um rei era sepultado debaixo dos mais preciosos perfumes e óleos. O corpo de um rei daquela época era, envolvido em linho, era, embalsamado com o mais precioso perfume. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Maria, entendendo isso, gastou tudo que tinha para cumprir um ato profético, dizendo: é a minha hora e eu não perderei esse tempo. É a minha hora. Irmão, a profecia está me pegando. É a minha hora e eu não perderei. Quantas vezes Jesus chegou, subiu ao monte, olhou e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como uma galinha, protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E Jesus falou: tenho contra vocês que vocês perderam o tempo da vossa visitação. Maria falou: esse é o meu tempo, o tempo da minha visitação. Ele, alfa e ômega, princípio e o fim, o verbo que se fez carne, o Emanuel que Isaías profetizou, está na minha casa. Ele está na minha casa. Eu preciso embalsamar o corpo dele. Ele vai ser crucificado. 6 dias são para a Páscoa. Daqui a 6 dias talvez nunca mais eu o veja, a não ser na eternidade. Ele é Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Eu preciso fazer o que me é devido. Sou eu que faço. Todo homem precisa entender o senso da missão, o legado de dizer: sou eu que faço. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano. Eu não vou esperar ninguém. Sou eu que faço. E fazer aquilo que lhe é devido, aquilo que Deus entregou na sua mão para que você possa fazer. E ela fez. O salário de um ano de trabalho foi ali. Porque, irmão, adoração. Sabe o que dizem os estudiosos? Que uma mulher guardava esse perfume para o dia das suas núpcias, para o dia do seu casamento. Toda mulher na cultura do hebreu precisava ter, irmãos, esse perfume, que seria entregue na noite das suas núpcias, que seria entregue ao seu marido, que seria usado para o seu relacionamento, para o seu ato, no dia do seu casamento. E toda mulher para casar precisava ter o perfume. Sabe o que ela está dizendo? O meu marido chegou. Sabe o que ela está dizendo? Eu não sei um dia se eu vou conseguir outro perfume, mas não me importa. Se isso custar o meu casamento, se isso custar a minha castidade, se isso custar a minha vida, está entregue a Jesus. Eu te adorarei com tudo o que eu tenho. Eu te adorarei com tudo que eu posso fazer. Eu não medirei esforços para dizer que eu me entendi que Tu és o Deus da minha vida e da minha salvação. Tu és o Senhor da minha casa, da minha história. Ele é o noivo. Ele é o marido da igreja. E ela ali representando a igreja disse: o meu marido chegou. E se eu nunca me casar mais na terra, se eu não conseguir juntar um outro perfume para ter um marido na terra, eu selo aqui nessa noite as núpcias da igreja e do Cordeiro. Meu Deus. Irmão, vamos sair desse texto. Passa para frente aí um pouquinho. E nós vamos acabar aqui. Abre em João capítulo 11. Nós ainda estamos falando de Maria. Eu preciso sair desse texto correndo.
Eu amo Jesus e a sua palavra. Aqui nós acabamos João capítulo 11. Esse texto até aconteceu antes do que nós acabamos de ler. Mas olha só que magnífico, irmão. João 11, verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, aqui deixa eu explicar para você. João 11 fala da morte de Lázaro. O irmão de Marta e Maria, o irmão mais velho, o único homem. Lázaro havia morrido, estava enfermo e morreu. Jesus demorou 4 dias para chegar. Avisaram para ele, mas ele não veio na hora. E quando ele chega no local, João 11, verso 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Detalhe do texto, ela saiu ao seu encontro, foi ao seu encontro. Porém, olha o detalhe do texto, Maria, porém, ficou sentada em casa. Então diga comigo, Marta correu para Jesus, Maria ficou em casa. Irmãos, aqui nós vamos terminar. Tudo depende da intenção do coração. Você já percebeu o que aconteceu aqui? Parece que inverteu os papéis. Maria agora ficou, e Marta agora foi. Marta agora vai ao encontro de Jesus. Parece que vai buscá-lo. Parece que vai buscá-lo. Não, vai cobrá-lo. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor Jesus, Rabi, mestre, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse ouvido o nosso chamado, nosso pedido, nós somos seus amigos. Está implícito nessa fala. Quantas vezes o Senhor dormiu na nossa casa? Quantas vezes o Senhor comeu na nossa mesa? Quantos pratos eu, Marta, preparei para o Senhor? Quantos pratos eu, Marta, preparei para o Senhor? Quantas vezes o Senhor, com a sua comitiva apostólica, dormiu na minha casa? Se o Senhor tivesse vindo quando nós mandamos te chamar, meu irmão estava vivo. Marta está desesperada, como sempre esteve. Marta está desesperada, como sempre esteve. Quem não tem consciência de quem Jesus é, anda sempre desesperado. Ah, irmão, eu estou amando essa palavra. Quem não tem consciência de quem serve, quem não sabe na íntegra quem é Jesus, vive sempre atribulado, ansioso, desesperado, nervoso, palpitando, acelerando, taquicárdico. Relaxa, irmão, descansa no Senhor, no Deus da sua salvação. Confia, crê. Não temas, crê somente. Sabe o que ela está dizendo no desespero dela? O meu irmão morreu, e agora? Um dia, nossa mãe morreu, tínhamos o pai. Depois do nosso pai morreu, tínhamos o Lázaro morreu, e agora? O que vai ser de mim e da Maria? O que vai ser de mim e da Maria? 2 mulheres na cultura dos hebreus, irmãos. Mulher não trabalhava fora, não tinha renda, seriam indigentes. O que nós vamos fazer? Quem sustenta a gente agora? Essa é a fala de Marta. Por isso que ela foi desesperada. Maria foi até Jesus quando não estava buscando nada a não ser os seus pés. Maria foi até Jesus quando não estava buscando nada a não ser os seus pés. Não era uma bênção que ela estava procurando, não era, sabe, uma coisa nova, não era algo magnífico, era adorá-lo, reconhecê-lo, a sua majestade. Maria sempre foi a Jesus buscar os seus pés. Quando o irmão morre, ela está lá de boa, tranquila, dizendo: se Deus tiver que fazer alguma coisa, Ele fará. Se Jesus tiver que fazer, Ele fará, porque eu sei que Ele é Deus. Eu sei que Ele é Deus.
Agora, quem corre para Jesus na hora do desespero? E aqui eu pergunto, antes da gente terminar essa mensagem, quem você é nessa história, Marta ou Maria? Quem você é nessa história, Marta ou Maria? Quem corre para Jesus no momento do desespero? Quem corre para Jesus no momento de pedir, de cobrar, mas que não sabe adorá-lo, irmão? Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, não sabe chorar na presença dele. Maria e Marta, Marta e Maria. Quem é que vai correndo? Pelo amor de Deus, Jesus, meu Deus, e agora? Fui despedido, estou desempregado, estou doente, estou desenganado, e agora, e agora, e agora, e agora? Detalhe do texto: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada lá em casa. Disse, pois, Marta, quando encontrou Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde a ela, olha o detalhe do texto: quem vem buscar uma resposta, encontra uma resposta. Jesus no verso 22 diz, não, ela ainda está falando, Marta, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus então dá sua resposta, verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Irmão, por favor, analise o verso 22 e o verso 23. Vê se bate uma fala com a outra. No verso 22 ela diz, mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, o que Jesus pedir a Deus, Deus vai te conceder. Aí vem Jesus. Jesus falou então para ela, é verdade o que você falou, e teu irmão vai ressurgir. Ela falou, eu vou ressuscitá-lo. Aí o que ela diz? Olha o tanto que ela está crendo. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Irmão, nós precisamos entender a Bíblia e arrancar dos versículos o coração das pessoas. Ela foi lá cobrar, e ela falou algo para impressionar Jesus, dizendo, o Senhor tinha que ter vindo, o Senhor não veio. Se o Senhor tivesse aqui, Ele não tinha morrido, mas agora Ele já morreu. Mas o Senhor é Deus, e se o Senhor quiser que Ele ressuscite, Ele ressuscita. E Jesus falou, então Ele vai ressuscitar. Ela, eu sei, um dia Ele vai ressuscitar, lá quando o Senhor voltar, na ressurreição dos últimos dias. Não está crendo. Disse-lhe Jesus, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morre eternamente. Crês nisso? Por isso que Jesus no verso 26 pergunta, crê nisso? Crê nisso, a flecha que Ele mandou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho que deveria vir ao mundo. Acabou a conversa. Verso 28, vamos mudar a personagem. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Olha o detalhe do texto. Maria foi lá dizer, Jesus falou assim, ô Marta, faz o seguinte, não encaroça o angu não. Deixa eu te falar uma coisa, quem entende aqui dos mistérios é Maria. Quem entende aqui da ressurreição e da vida é Maria. Não entorta o meio de campo, não. Vai lá chamar sua irmã. Aí Marta foi correndo, Maria estava lá do lado do corpo, e Marta disse para ela, ei, o mestre chegou, Jesus chegou e mandou te chamar. Deixa eu dizer, aqueles que são da intimidade, Deus manda chamar. Aqueles que têm intimidade com Deus, Deus manda chamar. Chama o fulano, precisamos dele aqui agora.
Chama ele para perto, chama aquele que perfuma o ambiente, chama aquele que com suas lágrimas, sabe, unge os meus pés, com seus cabelos enxuga os meus pés. Chama aquela que é divisor de água, chama aquela que tem fé para mover, para ressuscitar até mortos de 4 dias, chama ela. Você está entendendo, meu irmão? 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, põe o 32 para mim, põe o 32 para mim. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha lá, caiu aos seus pés. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Reverência, adoração. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a 3ª vez na Bíblia que se fala de Maria, e é a 3ª vez que ela está na mesma posição. Todas as vezes que a Escritura falou de Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela estava aos pés de Jesus. Ela chegando foi se inclinando, dobrou os joelhos, beijou seus pés e disse a mesma coisa que a irmã. Mas a questão é se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por quê? Porque tu é alfa e ômega, princípio e fim, aquele que é, que era, que há de vir, o Senhor dos senhores, o Deus de toda a terra. Tu és Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o verbo que se fez carne. Tu és a glória do Deus vivo. Aqui, ó, falou a mesma frase. Só que aqui, Johnny, não é uma cobrança, é reconhecimento pela tua glória, pelo teu poder. Se o Senhor tivesse, meu irmão não teria morrido. E olha o que acontece, deixa eu mostrar para você. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu. Irmãos, detalhes do texto, presta atenção comigo. Jesus ainda não respondeu nada. Para Marta, trouxe um questionamento. Marta trouxe um questionamento, e um questionamento teve como uma resposta. Teve de volta uma resposta. Maria chegou novamente em adoração. Jesus a vê chorar, comove-se o seu espírito. Jesus ficou triste. O verso 34. Jesus não respondeu nada. Perguntou: aonde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor versículo das Escrituras. Jesus chorou. Sabe o que Jesus respondeu para ela? A resposta que você receberá dos céus, a resposta que você receberá de Cristo, depende da intenção com que você se aproxima. Depende da reverência, do nível de adoração que você é capaz de entregar. Por isso que tem muitos homens na igreja de Jesus, muitos homens recebendo respostas. Mas Deus não te chamou para receber respostas, Deus te chamou para ser a resposta. Deus nos chamou para sermos a sua resposta à terra. Tem muitos homens, irmãos, na igreja recebendo resposta, porque só vai para o Senhor. E agora, como é que eu faço? Aonde eu faço? Aonde eu aplico? E o dinheiro? E o meu filho? E o meu casamento? E isso? E aquilo? E Jesus fala: pá, de novo. E Jesus fala: de novo. E Jesus fala: cara, eu te amo e continuarei te amando. Vou te dar uma resposta. Mas quando Maria chega em adoração, Maria não foi buscar uma resposta. Maria não perguntou para ele: por que o Senhor não estava aqui?
O que o Senhor vai fazer agora? Maria só compartilhou seu coração dizendo: Tu és o Senhor, o Deus vivo. E ainda bem que o Senhor chegou. E se o Senhor tivesse vindo antes, nem morrido ele tinha. Jesus não fala nada, Jesus chorou. Jesus compartilhou o seu sentimento com ela. Jesus chorou junto com ela. Você entendeu? Jesus chorou junto com ela. Jesus chorou junto com ela. Você não está entendendo? Uma pessoa fez o Cristo chorar. Uma pessoa fez a divindade chorar. Jesus não chorou por Lázaro. Jesus não chorou por Lázaro. Por quê? Porque ele sabia bem o que iria fazer. Para que ele vai chorar por alguém que ele vai ressuscitar? Jesus está chorando vendo a dor de Maria e dizendo: Maria, eu amo tanto a sua vida, eu amo tanto a sua adoração, eu amo tanto a sua intimidade. Sentindo a dor daquela mulher, ele chora junto com ela. Fala-se pouco dessa mulher, mas pensa em quem foi essa mulher que fez o Abba chorar. Jesus chorou e foi com ela para Marta. Ele deu uma resposta para Marta. Ele discutiu teologia. Com Marta ele discutiu teologia. Com Marta ele discutiu teologia, os mortos, os vivos, os últimos dias, e pá. Quem quer discutir vai encontrar discussão. Quem quer, questionar vai encontrar resposta. Mas quem quer adorar, quem quer reverenciar, vai encontrar os anseios do coração do Pai. Vai encontrar as lágrimas do próprio Deus. Vai saber pelo que Jesus está chorando. Vai saber o que Jesus está se movendo nesses dias. Pelo que Jesus está clamando, o que Jesus está querendo fazer, quais são as suas prioridades. Ele tem na terra os seus amigos. Ele tem na terra os seus amigos e os fará saber todas as coisas. João 15 diz: não vos chamareis mais de servo, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamareis de amigos, porque vos tenho dado a conhecer todas as coisas. Eu estou para decidir: ou sou amigo de Deus, ou sou um questionador, ou sou um adorador, ou sou um pedinte. Ou sou um adorador, ou sou um pedinte. Ou sou um amigo de Deus que compartilha o seu coração, ou sou um questionador teológico. Os olhos da terra, os olhos do Senhor estão sobre a terra, a procurar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Fica de pé comigo.